Olá, meus estimados irmãos, espero que essa segunda-feira seja maravilhosa para todos nós. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, né? O meu reino não é deste mundo. Então, naquela famosa entrevista, né, que Pilatos faz a Jesus, Kardec nos inicia assim: Pilatos, tornando a entrar no salão, pois no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Então, dentro desse capítulo, há vários subtítulos, né? A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, na instrução dos espíritos, né? E uma realeza terrestre. Então, em resumo desse capítulo, eu entendo que Kardec nos mostra a importância do entendimento da vida, da nossa vida futura e a sua importância. Todo o ensino de Jesus, centrado no reino de Deus, só será desenvolvido a nós, no nosso interior, no fundo da nossa alma, de cada um, lembrando que Deus ajuda a criatura pela própria criatura. A vida futura está mais que comprovada por Jesus nas suas aparições após a crucificação, a ressurreição, foi uma promessa dele, né? E temos também dentro dos nossos entendimentos, da nossa doutrina, as nossas reencarnações, ditas nas lições do Evangelho. E pelos espíritos de luz que tivemos como exemplo, que tivemos alguns entre nós, né? Seu Chico Xavier, Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, seu Eurípides Barçanufo, Humberto de Campos e tantos outros, né? Onde a reencarnação nos remete às nossas próximas oportunidades, né? Voltado ao ciclo, quantas vezes necessário. Então, viemos ao plano terrestre, voltamos à pátria de origem, à espiritualidade, né? E assim por diante. Quantas vezes foram necessárias. Tudo e todo aquele que somente pensa e vê a vida presente, ou aquele que duvida da vida futura, pode colocar seus pensamentos e seus sonhos, seus objetivos, somente nas coisas terrenas, nos seus valores, nos seus prazeres, né? No material. Esquecendo radicalmente dos reais valores, que são os nossos valores morais, aonde crescemos, aonde desenvolvemos, aonde mudamos a nossa maneira de pensar, de agir e de ser. Temos o livre-arbítrio, como teve Pilatos e a maioria das pessoas da época. Nós nascemos com o livre-arbítrio, é um presente, é um dos presentes que Deus nos fornece, nos dá. Sendo assim, e sem entendimento, alguns acham que ser feliz se constitui no ter, no conquistar, coisas que valorizem aos seus olhos e quase sempre, na maioria das vezes, nos olhos dos outros. Coloque, enfim, sua felicidade em coisas exteriores, permanecendo sempre insatisfeito, porque sempre há algo a possuir, algo que ele não conquistou, algo que ele não tem. Então, dessa e de outras variadas formas, qualquer perda, por menor que seja, ele traz tristezas, sofrimentos, contrariedades, irritações. As reações diante do vazio moral, simplesmente isso. O seu vazio, eu só quero o material, só quero o poder, o possuir, não é isso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o médico, né? O médico não atendeu prontamente meu filho. Eu quero que o meu filho está doente, está acamado, quero que o médico, o hospital, sei lá, me atenda meu filho na hora que eu quero, da mesma forma. E às vezes não é possível. Aí eu saio xingando, saio criticando, vou a algum restaurante, ou dentro dos nossos lares mesmo, a comida está fria, está um pouquinho destemperada, então eu xingo,
eu faço agressões silenciosas, né? O nosso pensamento, saio da mesa. Então são essas coisas que a gente, né, são reações morais nossas, né? Nosso vazio moral, né? Nós somos simples seres humanos, imperfeitos, que moramos emprestado, né? Não pagamos aluguel a Deus, esse maravilhoso lar que é o planeta Terra. Então, geralmente, as pessoas são exigentes consigo mesmas e com os outros, né? Não admite erros, quer a perfeição, não admite enganos, né? Embora se considerem pessoas fortes, mas nada disso, negativo, não são. São pessoas frágeis nas adversidades, nas doenças, nas mortes de um ente querido, não é isso? Então, será que não estamos vivendo hoje isso, em algumas das pessoas, nas situações de hoje, por conta dessa pandemia? O Sr. Chico dizia, de várias frases que ele nos deixou, que não exija dos outros qualidades que você não possui. Eu não preciso nem comentar isso. Nós temos que ter a consciência do que a vida na Terra é apenas por determinado tempo, é uma passagem. Então, o nosso dever é perceber as coisas boas, belas, úteis, que nela existem, que nela não são emprestadas, mais uma vez estou reafirmando isso, que fazem bem a si próprio, coisas boas que fazem bem aos outros, ao nosso próximo. As contrariedades, as dificuldades, são todas passageiras, devendo ser sempre solucionadas ou aceitas, quando são possíveis. A gente tem que dar a isso a importância que tem, valorizando sempre as mais boas e as úteis. As que são contrariedades, as coisas, para que eu vou dar importância? Eu vou tentar resolver da melhor forma possível. Precisa-se apenas, meus caríssimos amigos, do necessário para a nossa sobrevivência, para o conforto, para o lazer. Nós temos que diferenciar o conforto do luxo, né? Precisamos muito da convivência. E olha mais uma vez, hoje, aonde está nos remetendo essa pandemia. A convivência em conjunto com os outros, o prazer de amar, de ser amado, de escutar, de ser escutado, do trabalho em conjunto, de amizade, da tolerância, paciência, né? Justamente isso. Vamos lembrar dos 2 maiores mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, não é isso? Na vida nós temos 2 opções ou maneiras de viver aqui na Terra: o material e o espiritual. E é da escolha de cada um de nós. Lembre-se do livre-arbítrio. Depende da nossa paz interior, escolher esse caminho. Partindo desse ponto de vista da vida futura, além da morte, né, do desencarne, tudo ganha um sentido diferente. Aqui na Terra estamos para desenvolver nosso potencial intelectual e moral, e devemos usar esses recursos e tantos outros que a Terra nos oferece para sermos os mais os mais felizes possível. Nós temos que ser felizes, não infeliz. Deus não deu esse presente maravilhoso, o planeta Terra, para a gente ser infeliz, e sim feliz, e para viver, não para sobreviver. E sempre respeitando também o direito dos demais de também serem felizes. Não é só eu, ninguém se basta sozinho. Vamos deixar esse egoísmo do lado. Tudo que Deus nos empresta, temos que devolver em melhores condições. E o que Ele nos empresta? A vida. Então eu tenho que viver a vida em boas condições. O aceitar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, irá nos tornar pessoas mais responsáveis, melhores, vai nos dar o caminho, vai nos dar a oportunidade, né, para que os nossos atos, tanto em relação a si mesmo como para a relação ao próximo, aos outros, para a gente estimular e desempenhar funções de forma para que a gente contribua para o bem-estar social, moral, espiritual, pois percebe-se melhor a dependência que temos um dos outros, para sentirmos mais felizes. Vou repetir, ninguém se basta sozinho. Então vamos pegar esse presente maravilhoso que Deus nos dá, a vida, o livre-arbítrio, a inteligência, né?
esse livro que Kardec transcreveu para nós, junto aos mentores espirituais, né? E tentar desenvolver o melhor caminho possível que temos pela frente. Lembre-se, a nossa vida, a nossa passagem aqui é curta, passa rapidinho. Então, para encerrar, né, quero recordar aos queridos amigos os mandamentos: amar a Deus, nosso Senhor, acima de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. São os nossos mandamentos. Tudo de bom, muito obrigado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui falando a vocês e a paciência de vocês em nos ouvir. Um grande abraço, fiquem com Deus.